Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada, presidente. Iniciada a gravação. Item 149 da pauta, doutor Paulo Fernando, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique Vamos mensagem. para votar o recurso do item 149, recorrentes Alunorte, Alumina, Norte Brasil e Fazenda, Tatiana Midori Vidiano. Vamos aguardar o advogado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Desculpas aí, mas estava projetando o áudio e vídeo ouvindo os senhores perfeitamente, mas não sei por que motivo os senhores não estão me ouvindo. Aí saí do celular aqui para logar pelo computador, ficou mais fácil. Bom dia, doutor Paulo. O senhor consegue nos ouvir? Doutor Paulo, o senhor consegue nos ouvir? Não está ouvindo. Doutor Paulo? Doutor Paulo? Cortou um pouco o áudio do senhor, presidente. O senhor consegue nos ouvir? Consigo. Perfeito. Perfeito. Item 149 da pauta, recorrentes Alunorte, Alumina do Brasil e Fazenda. Relatora, doutora Tatiana. Com a palavra, doutora Tatiana. Obrigada, presidente. Trata-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo contra acórdão da segunda turma ordinária da terceira Câmara, que deu provimento parcial, recurso voluntário, para reconhecer o creditamento sobre óleo combustível, BPF, inibidor de corrosão e ácido sulfúrico, né? Então, aqui é discussão acerca de insumos. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acórdão, trazendo, entre outros, que tem por evidente que a decisão era recorrida ao alegar o conceito de insumos, dado pelo artigo 3º, combinado com a IN 247, em razão de uma interpretação equivocada, acabou por criar dispensa de pagamento de tributo não previsto em lei. Então, ela pede a rediscussão, né, sobre óleo combustível, BPF, inibidor de corrosão e ácido sulfúrico. Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda, contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, o sujeito passivo também apresentou recurso, né, e foi dado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo. Ele ressurge com a discussão acerca do serviço de transporte de rejeitos industriais, né, que divergem dos acórdãos 9303004757 e 006087. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado à relatora, doutora Tatiana. Esse é mais um caso daqueles da Alunorte que já foi apreciado por diversas vezes aqui pela turma, né? A gente já conta aí com 54 precedentes favoráveis à empresa, seja pelo provimento, pelo reconhecimento do direito ao acreditamento em relação ao óleo BPF, seja em relação ao ácido sulfúrico, seja em relação ao inibidor de corrosão, seja também em relação ao transporte de rejeitos industriais, no caso do processo produtivo específico da empresa. Essa é a ressalva que foi feita por essa turma com relação ao processo específico da Alunorte. O que é que a gente veiculou no memorial que deve ter sido circulado para os senhores aí na última semana? Inicialmente, né, o pedido de não conhecimento do resto da PFN, uma vez que foi formulado com base em precedente defasado, né, do antigo terceiro Conselho Contribuinte, né, que ainda, por meio do qual ainda se
sustentava o entendimento do conceito de insumos com base no emprego direto do IPI, né? O qual restou completamente superado, né? Seja pelo RESP 12.21.170, seja pela nota C 63/2018 da Procuradoria, seja pelo próprio parecer normativo COSIT 5, né? Esses atos todos, juntamente com os 54 precedentes favoráveis da empresa, também servem para pleitear o não provimento do recurso, caso ainda assim ele seja conhecido, né? Mesmo em tratando de tributo diverso e de situação que já foi regulamentada por atos normativos da União posteriores ao acórdão paradigma utilizado, né? No mérito do resto do contribuinte, né, os serviços de transporte lama vermelha, né, além de decorrerem de obrigação legal, né, imposta pelos órgãos regulatórios e ambientais, restou como adiantado, né, salientada a situação da imprescindibilidade dos mesmos ao processo produtivo da empresa, uma vez que, caso removido esse transporte de rejeitos, você inviabiliza o processo de produção da empresa, né? Implica uma perda de pureza e, quando mínimo, um decréscimo na qualidade do produto final. Então, a gente já tem tudo exposto nessa situação de maneira muito breve, né? Nas hipóteses anteriores em que a gente estava em julgamento presencial e sequer precisei sustentar, por conta desses, na página 2 do memorial aí, os senhores vão poder perceber que a gente trouxe aí os 54 precedentes favoráveis, sendo 52 desta terceira turma, só 2 únicos de turmas ordinárias das câmaras baixas, pela possibilidade de creditamento com relação aos serviços de transporte lama vermelha, né? Na mesma linha, em vários desses casos, também foi julgada a possibilidade de creditamento com relação ao ácido sulfúrico e foi reconhecido o direito de creditamento em 40 precedentes favoráveis, outros 12 com relação ao óleo BPF e outros 28 precedentes com relação ao inibidor de corrosão. Então, o que a gente pleiteia nada mais é do que a manutenção da jurisprudência dessa própria terceira turma, com o desprovimento do recurso da Fazenda e o provimento do recurso da empresa. É o que requer, senhor presidente. Doutora Tatiana. Presidente, eu estou conhecendo os 2 recursos, porque o recurso da Fazenda, inclusive, ele trouxe a divergência no conceito de insumos. Então, assim, estou conhecendo o recurso da Fazenda e o recurso do contribuinte. Em relação ao recurso da Fazenda, considerando que a queima do óleo combustível BPF em fornos de calcinação destina-se à produção de energia, eu acho que vocês podem ir para a página 23, tá? Destina-se à produção de energia... Doutora Tatiana, acho que estão ouvindo direito, doutora Tatiana? Tá, então vou aumentar o meu volume aqui, computador. Pode continuar. Tá. Considerando que a queima de óleo e combustível BPF em fornos de calcinação destina-se à produção de energia térmica sob a forma de vapor a ser consumido no processo industrial de produção do alumínio, produto fabricado, e o produto inibidor de corrosão é usado para a limpeza ácida dos equipamentos e trocadores de calor, assim como o ácido sulfúrico, então eu estou entendendo que os 2 produtos são essenciais na atividade de produção do sujeito passivo, e estou negando provimento ao recurso da Fazenda. Em relação ao recurso... Tá, vamos voltar primeiro da Fazenda, então. Tá. Doutora Andrada, a conselheira nega provimento do recurso da Fazenda. Presidente, acompanhe a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Relator. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Então, recurso da Fazenda negado provimento por unanimidade de votos. Agora vamos ao recurso do contribuinte. Presidente, eu acho que ele está vendo barulho, eu acho que da sua sala.
Tá. Em relação ao recurso do sujeito passivo, em relação aos serviços de transporte de rejeitos industriais, eu cito aqui o Acórdão 9303009656, né? O Acórdão 9303009651 também, o 008037, que a gente já se debruçou sobre esse item, né? E tem um parecer normativo 5 também, que traz a possibilidade de constituir créditos sobre itens gastos pelos contribuintes por imposição legal, o que é o caso em questão, sendo obrigatório o transporte desses resíduos por imposições normativas relativas à legislação ambiental, né? Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso deposto pelo sujeito passivo. Doutor Andrade está dando provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Presidente, acompanhe a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora. Doutora Érica. Acompanhe a relatora. Doutora Vanessa. Acompanhe a relatora. Também acompanha, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso interposto pelo sujeito passivo. Então, o resultado final fica, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda e também, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso do contribuinte. Obrigado, doutor Paulo. Eu que agradeço, senhor presidente, senhores jogadores, pela atenção para com o caso. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ainda bem que os conselheiros estão conseguindo sair da sala normalmente. Senão teríamos problemas. Voltando à pauta agora, vamos voltar com o início da pauta. Item 83. Doutor Jorge, Indústria e Pecuária São José. Agora dá para acabar a tarde. Então, é o primeiro item da pauta de hoje. Item 83 da pauta. Recorrente Indústria e Pecuária São José. Interessado Fazenda. Ok, presidente. Doutor Jorge, é súmula, né? Ou não? Não. Esse aqui o senhor tinha pedido vista, que eu tinha que ele queria fazer uma revisão, uma questão aqui, então não é súmula, é questão de responsabilidade solidária na verdade, a empresa autuada é a Indústria Pecuária São José, mas o recurso que a gente está analisando é do responsável solidário Ângelo Cetim Neto, ok? Posso ao voto? Não, a pergunta é porque é maior que 8 milhões, Jorge. Eu só vi isso depois que eu pedi vistas. É maior que 8? É. Porque esse é antigo, porque agora eu tenho entrado todos no auto de infração. Deixa eu só ver aqui. Esse acho que é de setembro, né? Esse é de setembro. Porque depois de setembro, aquela tua observação, eu estou entrando todos no auto de infração e estou colocando, inclusive, no início do voto para a gente não ter dúvidas. Deixa eu só conferir aqui, doutor André. Agradeço a colocação. Súmula ou decisões vinculantes. Deixa eu só ver aqui. Não estou duvidando essa parte. Eu quero ver se nas informações tinha que estar menor de 8 que 8 para eu ter equivocado. Deixa eu só ver aqui. Já podemos tirar de pautas colocadas. Estou entrando aqui. A internet está sobrecarregando. Qual que é a portaria da alçada mesmo? Quem está de cor aí? Não sei de cor. Vou procurar. Eu tenho no voto. O lançamento de COFINS é 26 milhões e o de PIS 6. Então deixa eu só... Não tem dúvida, então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Já tiramos de pautas for o caso. Agora entrou assim.
O computador tá que nem eu, tá um talento. Eu só quero conferir o que me induziu a ele. Esse processo, às vezes, ele fica aqui um... 2 minutinhos aqui, gente. O meu hoje tá super lento também. Pois é, pelo computador do CAF não tá. Agora entrou. Presidente, portaria CAF 10786 de 2020. Vou tentar abri-la para ler para o senhor. 28 de abril. Essa portaria com numeração unificada agora ficou horrível. Pois é. Mas essa de abril, doutor Luiz, é de 1 milhão, né? De 8 milhões. Ela vai sendo alterada, né? Ah, tá, exato. Tá no volume 1, né, doutor Andrade? Volume, acho que é o... só um minutinho. Não, tô vendo aqui. Eu devo ter me passado porque tem o do PIS, mas também depois tem o fim social. 26 milhões. Ok, obrigado, doutor Andrade. Consta como 0 aqui nas informações, eu devo ter visto só o do PIS. Vou ter que retirar de pauta, presidente. Obrigado, doutor Andrade. Item 8.3, retirado de pauta. Pelo valor originário superar 8 milhões. 8.4, doutora Vanessa, recorrente, já foi. 8.5, doutor Luiz, recorrente, fazenda. Interessado, usina Coruripe. Coruripe, perfeito. Estou transferindo para a pasta compartilhada. Ainda não chegou. Pronto, colegas, já podem abrir. Muito bem. Posso iniciar, presidente? COFINS, PROC, JUD, não... Posso? Perfeitamente. Obrigado. Período de janeiro a março de 97, COFINS, PROC, JUD não comprovado. O recurso é da Fazenda Nacional, nós temos uma questão de conhecimento para discutir. Então, originalmente, lançamento de auditoria interna, PROC, JUD não comprovado, assunto conhecido do grupo, foi apresentado em impugnação. Lá o sujeito passivo afirmou que está discutindo em juízo o tributo nos autos do processo judicial 94000356691 da 4ª Vara Federal de Alagoas e 950202734 da Vara Única de Uberaba, em Minas Gerais, que teria regularmente feito depósitos judiciais nos montantes questionados e apresenta guias desse depósito nas folhas 14 a 19. RJ em Recife, acórdão 1130, 867, negou provimento à impugnação, entendendo de que o valor declarado não teve nem pagamento nem compensação comprovados. Recurso voluntário, repisam os argumentos da impugnação e reclama não ter tido acesso aos documentos da diligência efetuada a pedido da delegacia de julgamento, primeira instância. Então, a primeira decisão de segunda instância, acórdão 3101-01056, anulou o lançamento por vício procedimental, por falta de ciência da diligência realizada
Então, o processo retornou para a primeira instância. Primeira instância exarou nova decisão, acórdão 11.49.705, dando parcial provimento à impugnação para exonerar a multa de 75% e determinar a compensação decorrente da ação judicial com determinação não transitada em julgado. Muito bem. O novo recurso voluntário pede a nulidade do auto de infração e aí sim temos a nova decisão de segunda instância, que é a decisão recorrida 3302007803, que deu provimento ao voluntário, porque o processo judicial foi comprovado, refutando a acusação inicial. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial apenas para discutir a natureza do vício. Traz dois paradigmas, 203.12.427 e 3403.000.269, afirmando que a inexistência de vício no lançamento ou que, pelo menos, o vício teria natureza formal. Então, o presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e o sujeito passivo apresentou contrarrazões requerendo negativa de provimento e manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto. Conheço. No recorrido e no paradigma, tratam-se de acusação de processo judicial não comprovado. No recorrido, o lançamento foi cancelado porque a acusação inicial foi provada inverídica. E no paradigma, entendeu-se possível a utilização de fundamento diverso para a manutenção da exigência do tributo. No mérito, trata-se de proc-jude não comprovado, matéria pacificada conforme acórdão 9303-01558, da relatoria do então conselheiro Dr. Henrique Pinheiro Torres, e no mesmo sentido, 9303-009-569 e 9303-010-064. Se o fato imputado ao sujeito passivo não ocorreu, o lançamento deve ser cancelado. Nego o provimento ao recurso da Fazenda. É como voto. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Com o relator, matéria por demais conhecida. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Item 86, doutor Valcir, recorrentes Fazenda e depósitos de materiais para construção Londrina. Bom dia, colegas. Eu gostaria de fazer um primeiro apontamento, que esse processo, tive dúvidas se ele é ou não com as mesmas razões de decidir do voto que nós acabamos de proferir. Eu vou fazer o relatório e depois gostaria da atenção dos senhores em relação ao voto. Tem recurso da Fazenda e recurso do contribuinte. Trata-se de recurso especial, então, da Fazenda Nacional e do contribuinte. A ementa ficou assim: exoneração da multa de ofício, né? No período em que a DCTF considera a confissão de dívida apenas os saldos a pagar, os valores declarados como compensados devem ser lançados sendo as multas de ofício respectivas exoneradas em virtude da aplicação retroativa do artigo 25 da Lei 11.051, que alterou a redação do artigo 18 da Lei 10.833, de modo a determinar o lançamento da multa isolada apenas nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio. Em despacho, o recurso da Fazenda Nacional teve despacho que decidiu pela admissibilidade parcial do recurso apenas o que tange a multa de ofício, a questão da retroatividade benigna. Em despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial, decidiu-se por dar seguimento parcial de acordo com o despacho anterior. Daí teve aqui uma confusão processual, por intermédio do despacho de admissibilidade de recurso especial, o então presidente da 4ª Câmara da 3ª Sessão do julgamento do CARF deu seguimento parcial ao recurso do contribuinte apenas quanto à questão da nulidade do processo, quando ocorre mudança na fundamentação original do auto de infração.
no despacho de reexame de admissibilidade número tal, de 17 de março de 2010, SIC, o então presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais negou o seguimento ao recurso especial do contribuinte, pois, aspas, verifica-se que a matéria recorrida foi objeto de aplicação da súmula 12, do segundo Conselho Contribuinte, conforme para o segundo artigo 67, não cabe recurso especial de qualquer das turmas que aplique súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes do CARF. As e-folhas 300, o chefe da seção de controle de acompanhamento tributário, Sacate, apresentou embargos, alegando contradição no fecho do despacho de reexame de admissibilidade. Por meio de despacho de admissibilidade de embargos número tal, proferido pelo presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em resposta ao despacho de embargos, retificou-se o despacho de reexame de admissibilidade, dando seguimento parcial ao recurso do contribuinte quanto à nulidade do processo quando ocorre mudança na fundamentação original do auto de infração. Então, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões e pede pelo improvimento do recurso do contribuinte. Esse é o relatório, senhor presidente. Pode ir agora. Em relação a, entendo que está comprovado, apesar destas questões de vários despachos e despachos de reexame de admissibilidade, de um equívoco que diante do embargo foi sanado, entendo pela admissibilidade dos recursos, tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Começo pelo recurso especial do contribuinte. O contribuinte sustenta em seu recurso, depois de fazer uma síntese dos fatos, tratar da nulidade da auto-infração e que a atividade administrativa fiscal é plenamente vinculada, que, aspas, por fim anula o auto-infração lavrado, seja por descumprimento de ordem judicial, seja por descumprir-se dever de ofício de fiscalizar o procedimento de compensação para, somente então, efetuar o lançamento de tributo eventualmente devido. Daí eu cito, então, o artigo 59, o artigo 60 do decreto 70.235 sobre a nulidade, e cito aqui como razões para decidir o voto vencedor. Reporto meu relatório e voto da ilustre relatora para pedir vênia e dela discordar por interpretar que na situação dos autos o lançamento deve ser mantido com exclusão apenas da multa de ofício. Daí caber dar provimento parcial ao recurso voluntário em vez de cancelar o lançamento. Entendo diferente porque o pressuposto fático do lançamento é, no fundo, em essência, a inexistência dos créditos alegados com base na ação judicial informada no CPF e não simplesmente a existência do processo judicial referido. Embora admitindo que a descrição constante do auto de infração é lacônica e podia ser aperfeiçoada, ressalto que não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, que desde o primeiro momento demonstrou compreender por inteiro a autuação. Tanto assim que na impugnação o próprio contribuinte já informa que os créditos têm origem em pagamentos a maior do próprio PIS e que seu direito foi reconhecido judicialmente nos autos do processo da ação ordinária número tal. A DRJ, por sua vez, ao considerar que o provimento judicial concedido à interessada diz respeito ao seu direito de compensação, sem, contudo, impedir o lançamento, e ao reputar imprescindível o trânsito em julgado, para que a compensação pudesse ser efetivada, e nada inovou nas razões de fato e do direito posto no auto infração. Tal interpretação, embora mereça reparos a resultar na reforma da decisão recorrida, na parte em que manteve também a multa de ofício, não implica em sua nulidade como alegado na peça recursal. Provado pela recorrente que o direito aos créditos invocados já foi decidido pelo Judiciário, cabe à Receita Federal quantificá-los. Não cabe, contudo, cancelar o lançamento, especialmente porque os valores dos débitos informados em CTF, quando compensados e com saldos reduzidos, não restavam confessados. Então, pelo citado artigo, não se conclui que qualquer comunicação acerca da existência do crédito tributário permite a cobrança direta do valor informado sem regular lançamento. Então, aqui continuo fazendo a citação do voto. Como nenhum dos atos legais que trata da confissão de dívida se aplica à situação em tela, é correto afirmar que os valores lançados não estavam confessados, daí a necessidade do lançamento. Nos períodos de apuração em tela, como somente os saldos a pagar se constituíam em confissão de dívida, caso ao final não se verifique a legitimidade ou a liquidez do crédito do sujeito passivo, ou ainda, na hipótese de decisão judicial contrária à pretensão deduzida pela recorrente no judiciário, o crédito tributário somente pode ser exigido ser mantido o lançamento. Esta é a divergência crucial em relação ao voto vencido da ilustre relatora, segundo o qual
a cobrança poderia acontecer com base nas DCTF. Como para mim só pode haver cobrança dos saldos a pagar os valores informados da DCTF como débitos, mas que restaram não confessados porque reduzidos conforme a compensação declarada. Somente pode ser exigido se mantido o presente lançamento. Então, aqui eu nego o provimento ao recurso do contribuinte. Agora, não sei se é a mesma situação do caso anterior. Está negando os dois, né, doutor Valcir? Oi? Está negando os dois. Ah, sim. Posso passar para o recurso da Fazenda? Pode falar da Fazenda, gente. Então, de forma resumida, eu apliquei, fiz a citação do aqui o acordo 9303-007-496, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo, que diz, a exceção dos casos em que tenha ocorrido sonegação, fraude e conluio, afasta-se a multa de ofício em relação aos valores declarados em CTF nos lançamentos determinados pelo artigo 90 da MP 2158, com 35/2001, com base na aplicação retroativa do artigo 18 da 10833. Daí eu nego o provimento ao recurso da Fazenda. Tá, vamos botar os dois juntos, se tiver alguma divergência, a gente volta separado. Doutora Tatiana. Doutor Andrada. Não dá disposição aqui, viu? Alguém saiu e entrou de novo aí. Quem foi? Você, Tatiana, entrou de novo? Doutor Valcir, no meu entendimento, depois o doutor Luiz pode confirmar ou não, eu entendo que a situação desse processo é muito parecida com o processo que nós votamos antes. Então, a minha sugestão, no presente caso aqui, a ação judicial, além de existir, ela referia-se aos créditos compensados e, pelo recurso especial do contribuinte, ele fala que, inclusive, foi vencedor na ação, né? Ele tinha tutela antecipada, etc. Mas a verdade é que a ação judicial existia, reconhecida pela DRJ, né? Uhum. E eu entendo que a situação é igual. Então, eu daria provimento ao recurso do contribuinte, não para declarar a nulidade do lançamento, mas para declarar a improcedência do lançamento. Porque os seus argumentos aí quanto à nulidade estão corretíssimos no meu ponto de vista. Não é um caso de nulidade, é um caso de improcedência do lançamento. Essa é a minha sugestão. E acompanho o relator em relação ao recurso da Fazenda. Doutora Tatiana. Aí ele vai contra não o artigo 59, né, doutor Valcir? Ele vai contra o artigo 10 do decreto 7235 pela improcedência do lançamento. Então, eu acompanho a divergência. Neste caso, com a posição do doutor Andrada esclarecendo e da doutora Tatiana em relação ao artigo 10, eu dou provimento, então, pela improcedência do lançamento em relação ao recurso do contribuinte. Eu acompanho o relator, então, presidente. Só um acertozinho de... Perfeito. Obrigado. Linguagem. Doutor Luiz. Presidente, eu olhei na página 24 e realmente a acusação é proc jude não comprovade. É que antes ele faz um monte de considerações, mas essas considerações elas são padrão, ou seja, seria como ler a acusação. Item 1A, 1B, 2A, 2B, ou seja, são as possibilidades que o programa checa. E lá no final ele diz qual foi a acusação. Foi proc jude não comprovade, então acompanho o relator fazendo essa consideração. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Doutor Jorge. Concordo com as observações do doutor Andrada e me adianto em relação da Fazenda, considerando que ele foi improcedente, eu acho que fica prejudicado o recurso da Fazenda. E eu só chamo a atenção, saliento para o doutor Valcir, que essa emenda do doutor Luiz aqui, a gente vem evoluindo, né? Posteriormente a ela. Então, se a gente colocar essa emenda aqui, ela já não diz o que a gente acha, porque a legislação fala, eu fiz um voto, fui designado redator no voto da doutora Tatiana mês passado, o artigo 18 da 10833 não fala somente em que ficar caracterizada a prática de infrações de fraude, fala também nas hipóteses de crédito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, aquela hipótese onde não há o trânsito julgado, e de o crédito não ser de natureza tributária. Então,
Então, não seria só essa hipótese. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não... Então, acho que está prejudicado o recurso da Fazenda, tendo em vista que a gente considerou improcedente o lançamento. Mas eu só faço observação, né, porque a gente vem evoluindo essa questão. Obrigado, presidente. Doutora Érica. Então, peraí, deixa eu entender. Então, aí você mudou o seu voto, Valci? Não, está negando provimento aos 2 recursos. Ah, está negando provimento aos 2 recursos. É. Aí o doutor Andrade abriu divergência para dar provimento ao recurso do contribuinte. Não. Ele só sugeriu a mudança da palavra nulidade para improcedência. Ah, tá. Então, entendi. Mas, então, é provendo o recurso do Como contribuinte. sugestão de redação. Dando provimento a recurso do contribuinte. Ah, tá, entendi. Eu acho que da Fazenda está prejudicado, né, doutor Valci? Sim, fica Então, prejudicado. com o relator, então. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho. Então, o resultado é por unanimidade de votos. Negou-se o provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Não, presidente. Deu-se provimento pela improcedência do lançamento. Eu li o da Fazenda aqui do Valci. Aqui ele botou o primeiro do contribuinte e o último da Fazenda, invertendo a ordem normal, que era para ter investido mesmo. Claro. Aqui Está na preliminar, né? Aqui exatamente isso. Então, um prejudicial em relação ao outro. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pelo contribuinte, restando prejudicado a votação do recurso especial da Fazenda. E aí, esse foi o item 86. 87, doutor Luiz. Recorrente Toyota do Brasil, interessado em Fazenda. Temos vários repetitivos. Achei estranho a Fazenda não retirar. E achei estranho o recorrente não aparecer. Pois é, vamos ao caso. Estou copiando para a pasta compartilhada, peço que esperem um minuto. Pronto. Podem abrir, por favor. O Andrada está impedido nesse. Tô mais não, presidente. Tô mais não. Vendeu a Rave? Já vendi. Pô, já comprou, já vendeu? Já vendi rapidinho. Não acredito, Andrade. Não gostou, não? É o seguinte... Parece meu irmão, rapaz. Eu comprei por X, passou uma semana com a pandemia e o aumento do dólar, foi para 125% de X. Aí eu fiquei com ele 8 meses e vendi por X. Esse aqui é um capitalista, esse aqui é um capitalista. Usei o carro 8 meses e vendi pelo mesmo preço que eu comprei. Você gostou? Muito bom, econômico e tal. Mas eu achei muito dinheiro parado num carro só e aí eu capitalizei. O doutor Andrade não é suspeito mais, porque ele não tem Toyota mais. Comprou qual, Andrade? Depois tu fala. Não vou comprar mais. Atualmente, com pandemia, com trabalho remoto, com Uber, esse tipo de coisa, as famílias, estou vendo famílias ricas, inclusive, optando por ter um carro só. Eu fiquei 8 meses com ele, andei 4.000 quilômetros, assim, subutilizado, né? Eu tenho carro 2 anos, está com 15.000 quilômetros. Anda pouco também. Presidente, já se encontra disponibilizado na pasta compartilhada, tá? Na hora que o senhor permitir, eu iniciarei. Sim? Aberto. A palavra ao relator. Perfeitamente. Então, trata-se de ônus probatório de erro de fato no preenchimento de DCTF, tributo Ecofins, e o período ano de 1999, recurso é do contribuinte. Originalmente, foi feito pedido de repetição de débito relacionado a vendas para a Zona Franca de Manaus. Então, a DRF, a Delegacia em São José dos Campos, indeferiu o pedido porque o DARF já estaria alocado para quitação de débitos declarados. Em manifestação
de inconformidade, o sujeito passivo alega que a DCTF dele comprovaria sim a existência dos créditos, mas a Delegacia de Julgamento em Campinas negou provimento à impugnação, entendendo que retificações posteriores à emissão do despacho eletrônico não o invalidam. E a comprovação da demonstração do crédito, isso sim, é indispensável. Porém, o contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da impugnação. Então, na decisão recorrida, 3201-004-544, foi negado o provimento ao recurso voluntário, esposando-se o entendimento de que alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova, que o ônus da prova é de quem alega e que a retificação da DCTF, após o procedimento de ofício, exige comprovação material do erro. O sujeito passivo opôs embargos a essa decisão, alegando omissão, mas eles foram rejeitados por despacho do presidente do colegiado. Então, o sujeito passivo interpôs recurso especial para discussão da Instrução Normativa RFB número 786 de 2007. O fundamento foi que seria necessário o retorno dos autos à unidade de origem para que fosse analisado o mérito do pedido quanto à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado e compensado, oportunizando-se depois ao contribuinte a apresentação de documentos e esclarecimentos. Bom, foram apresentados 2 paradigmas, mas o presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial, com base em apenas um deles, que é o 1301-004-176. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento ao recurso especial para manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto. Conheço a divergência clara, é ônus da prova, se compete ao fisco ou a quem alega. O mérito é o seguinte: a compensação, perdecomp, não poderia ter sido homologada à época do despacho decisório por restar ausente um requisito essencial a essa homologação, que é a equivalência entre as informações prestadas na DCTF e na DECOMP. O sujeito passivo alega que a informação da DCTF estaria equivocada por erro de fato e que foi retificada em 21 de agosto de 2008, após a ciência do despacho decisório. Pois bem, não houve comprovação por apresentação de documentação verificável junto a terceiros da existência desse crédito. Esclareça-se que o parecer COSIT 2 de 2015 apenas permite a realização de diligência para verificação de questão de fato. Contudo, a busca da verdade material, no meu entendimento, não se presta para suprir a inércia do contribuinte. Nesse sentido, cito o Acórdão 9303005226, em que nossa turma decidiu que não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso a contribuinte, não demonstra sequer indícios de provas documental, mas somente alegações. Em conclusão, nego o provimento ao recurso do sujeito passivo. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. O relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial do contribuinte. Esse resultado vai ser repetido no item 88,
até o 106. 106. 107 seguintes, já votamos. Ver qual que é o próximo. O próximo foi visto, né? 145 o próximo. 145 é meu. Doutor Luiz Eduardo, recorrente Fazenda, interessado FBA. Pois bem, estou colocando na pasta compartilhada, peço 1 minuto. Ok, podem abrir, por favor. A minuta já está disponível. Passo ao relatório. Posso, presidente? Pode, perfeitamente. Então, trata-se aqui de PIS. Eu vou abrir somente como leitura. Alguém foi mais rápido que eu? Fui eu. Eu fecho aqui. Não tem problema, não. Eu salvo com outro nome se precisar atualizar alguma coisa. Não se preocupe, deixa aberto. Se precisar, eu salvo com outro nome. Vamos embora. Trata-se de PIS. O período é o 4º trimestre de 2004 e o assunto é crédito sobre despesas portuárias, quais sejam capatazia, estiva, serviços de embarque, despesa com estadia de container, assessoria logística, despacho aduaneiro e etc. Etc. está na decisão recorrida. Recurso é do contribuinte. Pedido de despacho, originalmente houve uma decomp, mas a delegacia reconheceu apenas parcialmente o crédito, glosando combustíveis, que não seriam de veículos que transportam insumos, as nossas despesas portuárias que estão em litígio, despesas de aluguel de propriedade rural e parte do crédito presumido da agroindústria, por, no entender da delegacia, não estarem relacionados à produção. O sujeito passivo apresentou manifestação. Eu acho que é da Fazenda, né? Eu só diminuí aqui porque estava com um ruído. Vou continuar. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade. Aqui o recurso... Perdão, o recurso é da Fazenda Nacional. Da Fazenda Nacional. Eu falei contribuinte, peço desculpas, doutora Tatiana. Vamos continuar, então. A manifestação de inconformidade, sujeito passivo perde o reconhecimento da totalidade do crédito pleiteado, alegando a não cumulatividade, conceito de insumos, que despesas portuárias estariam ligadas ao seu processo produtivo e que serviço de pessoas físicas e aluguel gerariam crédito. A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto negou o provimento à manifestação de inconformidade, então o sujeito passivo apresentou o voluntário repisando argumentos da impugnação. Sobreveio a decisão recorrida 3201.004.279, que deu parcial provimento ao voluntário para reverter glosas que, entre outros, reverteu a glosa do crédito sobre gastos com combustíveis utilizados no transporte do produto e os serviços de capatazia. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a possibilidade de creditamento na apuração do PIS e da COFINS de custos incorridos após a fase de produção, fabricação, mais especificamente, a aquisição de combustíveis utilizados no transporte do produto e serviços de capatazia. Na verdade, esse transporte está dentro daquelas despesas portuárias. O paradigma foi o 3401.005.082, defendendo a Fazenda que não seria possível o aproveitamento desses créditos após a fase de produção, por carência de previsão legal. Foi dado seguimento ao recurso especial, em contra-razões, o sujeito passivo pede, preliminarmente, o não conhecimento, por falta de similitude fática, e no mérito, requer a negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida.
o relatório, passo ao voto, em que pese a alegação de não conhecimento em contra-razões, entendo que deva ser conhecido do recurso. Vejamos, no recorrido, nós temos despesas de capatazia que estão referidas como gastos logísticos na venda e o entendimento de que eles geram crédito por estarem inclusos no conceito de frete na venda. No paradigma, nós temos situação semelhante dessas despesas com capatazia e no paradigma foi entendido que eles não geram créditos porque não se enquadram como frete na operação de venda nem no conceito de insumo. Entendo que haja diferença jurisprudencial acerca desses gastos logísticos da venda, se integram ou não o frete de venda, ou se são ou não insumos para fins de crédito. Então, presidente, estou conhecendo. Se alguém levantar o não conhecimento, teremos que votar em separado, correto? Correto, pode ir direto. Sim. No mérito... Levantar, a gente para. Sim, senhor. Para a delimitação da lide, o que está sendo discutido é crédito sobre gastos após a fase de produção, fabricação, trata-se de combustíveis, armazenagens e serviços em geral, chamados de capatazia. Afasto a alegação de que não teria havido glosa desses itens para o período. Na verdade, no despacho decisório de folha 235, refere-se esse período e a glosa desses gastos. E na manifestação de inconformidade, há insurgência quanto à matéria. Então, prossigo, isso está na lide. Conceito de insumo. Aplica o parecer COSIT número 5 de 2008, cujas conclusões adoto, apesar de discordar de alguns fundamentos. E assim, adoto como meu entendimento da decisão de primeira instância, de que gastos logísticos na venda não se confundem com frete na operação de venda. Entendo que não gera direito ao crédito do PIS os gastos com esses serviços de logística, inclusive combustíveis, na operação de venda. Por quê? O processo de produção já estaria concluído. E isso não caracteriza especificamente o frete na operação de venda. Portanto, cito aqui o acórdão 9303-008-027 como reforço a esse entendimento, que é da nossa turma, e, em conclusão, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto, presidente. Doutor Andrada. Presidente, concordo plenamente com o doutor Luiz. A questão dos combustíveis, esses gastos posteriores, não podem ser caracterizados como insumo e muito menos não é frete na operação de venda, né? Então, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Bom, essa matéria já é conhecida, né? Eu abro divergência, porque eu considero que seja essencial a atividade para ele finalizar. Doutor Valcia. Eu fiquei uma dúvida, doutor Luiz Eduardo. É o frete na venda? Não se... Bom, se discute se essas despesas posteriores ao processo de produção, fabricação, que incluem combustível para poder fazer transporte para um depósito antes de vender, serviços de capatazia, logística para ver qual é o transporte, tudo isso, se isso se inclui ou no conceito de insumo ou no de frete de venda, para fins de ser creditado. Tá? Na decisão recorrida, ele se inclui no conceito de frete de venda. Na decisão paradigmática, não se inclui nem como insumo, nem frete de venda. Eu entendi que é despesa, gasto posterior ao processo de produção, portanto não é insumo, e não é frete de venda, é gastos de logística posteriores. Mas a base legal para negar provimento no seu voto é o inciso 9º, né?
Eu estou dizendo que ele não entra nem no 9º nem no 2. Perfeito. Porque se ele entrasse em um dos dois, daria. Sim, porque nenhum dos incisos ele entra. Ele não entra no 2 porque é posterior à produção. Sim. E não entra no 9 porque não é frete específico. O doutor Rodrigo entendia operação de venda de maneira mais abrangente, diferente da minha posição. Ele refez o posicionamento dele há uns 3 ou 4 meses, com base em jurisprudência do STJ, se não me engano. Coloquei palavras na boca do presidente, eu peço que ele me corrija se eu estiver errado. Exatamente isso. Porque eu dou provimento tanto no 2º quanto no 9º. É nesse sentido. Valcir, eu, assim, só para você entender meu voto. Sim. Se ajuda, é que, assim, geralmente, essas indústrias de açúcar e álcool têm no objeto dela também exportação, entendeu? Por conta do próprio produto, né, que é importante para a exportação. Então, por isso que eu considero que faz parte da atividade. Perfeito. Então, estaria incluso, no meu caso, no meu entendimento. Então, eu voto com a divergência. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Também voto com a divergência. Eu voto com o relator, como bem disse o doutor Luiz. O resultado ficou, pelo voto de qualidade, deu-se provimento de recurso especial interposto pela Fazenda, vencidos os conselheiros Valcir, Tatiana, Érica e Vanessa. Próximo item, doutora Tatiana. Não, esse aquele que foi retirado de pauta. Item 147 já foi. 148. Doutora Tatiana, 148. Recorrentes FRS e Fazenda. Não, esse é meu, presidente. Seu, deixa eu ver aqui. A Vanessa. Doutora Vanessa. Só vou alterar o número aqui, já estou colocando no texto. Pode começar. Vou sair por 1 minuto. Tá. Doutora Vanessa, 148 é que está em pauta? Isso. Ele já está na pasta compartilhada. Estou colocando agora. Pode abrir? Pode abrir, porque eu uso do meu computador. Até esse caso, eu vi a vista do Dr. Andrada, né, que nós conversamos, mas realmente com relação a isso do crédito extemporâneo, eu fiquei com dúvida, por isso eu não alterei nada no voto. Eu queria primeiro ouvir a explicação do Dr. Andrada para depois ver se eu vou alterar ou não. Com relação às outras duas matérias, que é correção do ressarcimento pela taxa Selic, a súmula 125,
Então, nessa parte do provimento de recurso da Fazenda, foi, acho que a única matéria, né, que a Fazenda trouxe. Mas como o contribuinte também trouxe, nessa parte eu neguei provimento. Com relação ao crédito presumido da agroindústria, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, quanto à súmula CARF 157, né, que prevê de acordo com a mercadoria produzida e não com o insumo. E com relação ao terceiro item, que é o aproveitamento de saldo dos credores, períodos de apuração subsequentes, que eu havia tratado da necessidade ou não de retificação do DACOM, e o doutor Andrade entendeu que não é essa matéria que está em discussão, né, está nas vistas. E até eu vi o acórdão que o doutor Andrade cita, da doutora Érica, 9303010814, que aí eu acompanharia, então, por negar provimento nessa parte. Mas antes eu quero ouvir o doutor Andrade e depois eu, se for o caso, eu reformulo aqui. A senhora pode, por favor, repetir o número desse acórdão citado? 9303? 010-814. Muito obrigado. Então, eu estou de acordo com o voto da doutora Vanessa em relação a todos os itens, com exceção do item 4, que ela tinha enfrentado como se fosse aquela questão da prévia aproveitamento de crédito de períodos anteriores sem prévia retificação de DACOM. Aí eu coloquei um arquivo aí na pasta para visualizar melhor esse assunto. A razão original da glosa desse crédito de períodos anteriores não foi retificação de DACOM. Foi porque o crédito dos meses anteriores foi alterado em relação aos períodos anteriores pela fiscalização. Então, analisou-se ressarcimento de períodos anteriores, alterou o crédito, por consequência, alterou o crédito desse período. Então, não foi por uma questão formal, foi por uma questão de inexistência de crédito, né? Deixa eu me situar aqui. A DRJ Santa Maria, ela decidiu o seguinte: da glosa de valores de crédito de meses anteriores, há de ser mantido o parecer contrário efetivado pelo auditor fiscal em relação a este item, eis que a glosa realizada no processo tal, é outro processo, né, foi plenamente mantida por essa DRJ em julgamento também realizado nesta data, acórdão tal. Aí o contribuinte apresentou recurso voluntário, folha 442. O REP, né, eu estou falando do REP aí, então eu acompanho o relator, a questão da taxa Selic. Depois o REC, o recurso do contribuinte. Ao apelo especial do contribuinte foi dado prosseguimento total. Adquirindo o seu prosseguimento para ao tema. Aí eu vou pular e entrar só no direito ao aproveitamento de saldos credores em períodos de apurações subsequentes. Na verdade, esse assunto da possibilidade de ressarcimento de crédito presumido da agroindústria foi introduzido na lide, porque confundiu-se no voto recorrido esse assunto com aquela possibilidade de ressarcir ou compensar o crédito presumido da agroindústria. Uhum. Eu não sei se confundiu ou se ele entrou no assunto por outro motivo. Mas seja por uma razão ou pela outra, nego o provimento ao recurso especial do contribuinte nessa matéria. Primeiro que a glosa não teria sido essa, né? E se por acaso o contribuinte ganhou nos outros processos, necessariamente essa glosa vai ser revertida aqui na execução desse processo. Se a discussão efetivamente for a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, que eu acho que não é, mas tem essa abordagem no acordo recorrido,
eu nego provimento porque isso só foi permitido a partir de 2009, né, pelo artigo 36 da Lei 2058 de 2009. Decidimos assim no acordo 9303010814 da doutora Érica. O contribuinte era a independência. Aí, eu quis dizer o seguinte, que não tem essa conversa nesse processo sobre a necessidade ou não de retificação de DACOM. Então, eu acompanho a relatora em tudo, menos essa parte, a não ser que ela tenha mudado de entendimento. Aí, doutora Andrada, com Extemporânea? Se a gente não abordar a questão do crédito presumido, ficar só na questão do outra razão, eu acho que você nos acompanha. Acho que do crédito presumido você não nos acompanharia, né? Não. Pelo que eu vi do lado do acórdão que a relatora foi a Érica, naquele outro caso eu acompanhei vocês pela impossibilidade desse ressarcimento. Perfeito. Ok. Então aqui, e se for essa primeira hipótese, que a razão teria sido outra alteração, razão de fiscalização anterior, citados. Essa aqui também eu acompanho vocês por negar provimento, né? Perfeito. Então, eu vou retirar, presidente, da fundamentação essa questão do crédito extemporâneo, vou adotar a fundamentação do voto vista do doutor Andrada e vou negar provimento nesse item. Então, vai ficar o resultado final. Eu dou provimento ao recurso especial da Fazenda e dou parcial provimento ao recurso especial do contribuinte só para reconhecer o percentual do crédito da agroindústria, que é a súmula CARF 157. Acompanhe a relatora, presidente, em ambos os recursos. Tem uma obra aqui perto do CARF que está incomodando. A doutora Tatiana. Está sem som, doutora Tatiana. Não, é que assim, tem a súmula CARF 125, e lembra que eu mandei até um e-mail falando de um repetitivo no STJ, que falava da correção monetária, do crédito, e aí na correção monetária tinha um voto da Regina Helena Costa, que estava até indo pela linha de que poderia haver correção monetária sobre o crédito PIS/COFINS não cumulativa. E até o doutor Andrada viu e falou que pode ser que o repetitivo esteja divergente realmente da súmula CARF 125. Aí eu gostaria de saber, presidente, se o jurídico do CARF já analisou essa matéria. Que eu saiba, não. Não estava nem sabendo disso. Não, deixa eu pegar aqui o e-mail, só um momentinho. Eu não recebi esse e-mail, doutora Tatiana. Não, é que eu mandei, na verdade, acho que para o doutor Rodrigo, para o doutor Andrada, né? Eu lembro desse e-mail, mas não sei se... Doutor Luiz, sabe alguma coisa? Deixa eu até pegar aqui. Infelizmente não tenho essa informação, presidente. Eu lembro, mas já esqueci. Então, deixa eu só pegar aqui. Eu lembro que você mandou, sim. Porque acho que é importante, senão a gente julga de forma estranha contra um repetitivo, né? E aí tem a súmula também, CARF. Por isso eu lembro que eu sugeri para mandar para algum especialista analisar. Isso. Foi Por isso. isso que eu achei estranho, assim. Só um momentinho, que daí eu já passo para a doutora Vanessa também, não sei. Só um momentinho, por favor. É que tem a súmula CARF 125, né? E a 154, né?
Então, teve uma decisão do STJ, quando da apreciação do RESP 1767945, em sede repetitiva, foi afirmado o seguinte entendimento: o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural excedente tem lugar somente após o quadro prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo do fisco. Aí, tal decisão está em conformidade com a súmula CARF 154. Mas, em relação à súmula CARF 125, pela leitura do voto do acordo, bem como dos votos vencidos, tal decisão parece aplicar ao ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo. E aí tem um voto da ministra Regina Helena Costa, que fala o seguinte: a delimitação da controvérsia, na origem, cuida-se de ação mandamental mediante a qual se busca a concessão de segurança para determinar a autoridade coatora que analise imediatamente os pedidos administrativos de ressarcimento de crédito PIS/COFINS, né, não cumulativo por conta esgotados os 360 dias previstos na Lei 11.457, e que incida nos valores a devido da correção monetária, né. Então, eu fiquei com dúvida, porque sempre ela fala PIS/COFINS não cumulativo, né, que tem, então, correção monetária, se realmente não estaria conflitante agora com a súmula CARF 125, né? Por isso que eu mandei, porque parece estar, né? Pode repetir o número do repetitivo? Repetido. Julgado do STJ, por favor. É o Devagarinho. RESP 1767945. Mas, assim, se você pegar os votos, né, dos ministros, e principalmente da ministra Regina Helena Costa, parece que esse repetitivo que saiu, né, em maio de 2020, ele confronta com a súmula CARF 125. Então, acho que é bom, assim, eu até pediria para vocês fazerem uma lição de casa, mas eu queria saber se o CARF, na verdade, já analisou, né? Não. Eu me lembro, estou procurando aqui. Perdão, eu estou lendo a ementa. Não, a ementa você não consegue saber direito, mas nos votos dos ministros, principalmente da Regina Helena Costa, ela discute PIS/COFINS não cumulativo. Por isso que eu fiquei em dúvida, doutor Luiz, porque na ementa, realmente, o que eu pensei, IPI, alguma coisa assim, né? Mas quando ela delimita a matéria de lide, ela fala PIS/COFINS não cumulativo. Entendeu? O crédito PIS/COFINS não cumulativo. É que o item C da ementa, parágrafo 1º da ementa, item C, diz assim: o B diz que é devida a correção monetária quando há resistência legítima do fisco. Está de acordo conosco. O item C, tanto para requerimentos efetuados anteriormente a 11.457, quanto após, o prazo aplicável é de 360 dias do protocolo do pedido. Então, as duas questões importantes para nós em termos de IPI ficam valendo. Sim, só que assim... Para a PIS é que a senhora está dizendo que quer aplicar também isso. Isso por conta da delimitação que a Regina Helena Costa fez no voto dela, que falou que a matéria, na verdade, não era IPI, era PIS/COFINS não cumulativo. Então, eu fiquei na dúvida, porque a súmula 125, né, fala que não há correção, né? Vamos ler o relatório para saber qual é a lide, porque senão é um obter dictum. Se ele não tiver em discussão, será um obter dictum. Cadê o teor? Ah, meu Deus. Tem um trecho do voto vencido da Regina Helena Costa, fala que a delimitação da matéria de origem é ressarcimento de crédito PIS/COFINS. Eu estou vendo aqui.
Então, eu fiquei na dúvida mesmo. Tá. Estou procurando, presidente, só um minuto. O voto da doutora Regina Helena Costa ficou vencido, né? Ficou vencido, mas ela delimitou, primeiramente, né, a doutora Vanessa, a matéria a ser discutida, que era ressarcimento né, da parte do crédito PIS/COFINS não cumulativo. Aí, eu só fico na dúvida se a gente tem uma súmula CARF 125, que, ok, nós temos que aplicar, e se sai, por exemplo, um repetitivo, né, do STJ, falando o contrário, entendeu? Aí, assim, que a gente também tem que aplicar. Então, fica um pouco estranho a situação. Estou lendo. É o tema 1003. Só que tem um detalhe aqui que eu estou vendo das informações complementares à emenda que fala assim, porém, a desconfiguração dessa natureza escritural, portanto, desprovida de atualização monetária nos termos da jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se dar com a resistência injustificada do fisco, que não ocorre antes do transcurso do prazo legal de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei 11.454, tal, para análise do pedido de ressarcimento. Então, seria o caso, se fosse aplicar essa decisão, de se analisar se no processo administrativo a gente tem essa situação de ter extrapolado 360 dias, mas... Sim, enfim. sim, por isso que eu estou falando que essa decisão está de acordo com a súmula CARF 154. Ok, porque fala do 360 dias. Só que o que foi julgado aí, que se não tiver, se tiver resistência, há que se considerar a correção monetária para crédito de PIS/COFINS não cumulativo, que estaria em desacordo com a súmula CARF 125, entendeu? É esse o ponto. Ok, agora eu estou com o inteiro teor aqui na tela. Relatório. Ministro Sérgio Muquina. É um relatório, é um especial contra a decisão TRF4. Bom, voto do relator. Bom, meu entendimento é o seguinte: recurso foi da Fazenda. Não pode ter uma reformácia in pede. Ela está pedindo para restringir aos 360 dias, ou o protocolo do pedido, o IPI. Se alguém falou alguma coisa sobre o tributo, é obter dictum. Não posso trazer isso. Minha humilde opinião. Eu me sinto pronto para julgar o processo aqui. Eu não entendo que essa decisão teria alterado. Podemos fazer um questionamento formal para a assessoria técnica da presidência do CARF para saber se isso daí prejudicou a súmula, né? Minha humilde opinião, aqui não prejudicou não, mas
É isso. É porque realmente ficou um pouco estranho, né, doutor Luiz? Porque Perfeito. ela delimita realmente o ressarcimento do PIS da COFINS. Então, assim, eu estava entendendo que era IPI também, mas alguns votos vencidos tratam de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativo. Então, eu fiquei um pouco... Né, Compreendo, perfeito. Um pouco em dúvida, até gostaria que o CARF analisasse melhor a matéria, mas, assim, nesse momento, presidente, como a gente tem dúvidas, eu vou aplicar realmente a súmula CARF 125 e vou acompanhar a relatora, tá, nesse momento, mas vou dar uma estudada melhor. Tá. Doutor Luiz. Também acompanha a relatora. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Jorge. A doutora Vanessa está incorporando as observações do doutor Andrada, né, doutora Isso. Vanessa? Se não me engano, a doutora Tatiana e a doutora Érica vão dar provimento em maior extensão ao recurso do contribuinte, né? Ah, é verdade, desculpa, Isso. porque eu tenho outro entendimento. Então, eu Isso. só divirjo um pouco da doutora Vanessa. Ok, então acompanhe a relatora, presidente. Doutora Érica. Isso, aí eu acompanho com maior abrangência, né? Eu acompanho a divergência da Tatiana. É que ela acompanha um pouco a mais. Acompanha a relatora. Por maioria de votos. Ela está dando provimento total ao da Fazenda, não é isso? Sim, porque assumiu a presidente. Aí é por unanimidade, né? Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda. E, por maioria de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para... Pode complementar, doutora Vanessa. Como é que ficou? Para reconhecer o crédito presumido da agroindústria. Isso. Vencidas Tatiana, Tatiana e Érica, que davam provimento parcial e maior extensão. Isso, exatamente. Perfeito. Vamos parar a gravação agora, para o do almoço. A Tereza pode encerrar. Presidente, gravação interrompida.